agora a gente vai tentar resolver o problema, tá? Como eu tinha dito, equivalente a gente mostrar que que, que, que essa que essa função que essa que essa função φ ela é uma função sobrejetiva, basta que a gente resolva esse esse problema esse problema de valor máximo, tá? Será que no conjunto de todas as aplicações holomorfas e injetivas que fixam a origem, existe uma aplicação com valor máximo de norma de filinha de zero? Se sim, essa aplicação vai ser sobrejetiva e, portanto, aqui a gente vai ter que φ vai ser uma aplicação conforme entre U e D, tá? Para essa φ que tenha norma de valor máximo, que tenha norma de valor de filinha de zero máximo, tá? Entre todas essas aplicações aqui. Então, o objetivo agora é resolver esse problema. Então, ó, etapa 4, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma região limitada que contém a origem e de novo chamar esse, só relembrando aqui esse conjunto M fresco como o conjunto de todas as φs holomorfas, injetivas e que fixam a origem, tá? Então, esse conjunto daqui é não vazio. Por que esse conjunto é não vazio? Pelo lema anterior. O lema anterior a gente conseguiu mostrar que de fato existe uma aplicação que a gente chamou de psi, tá? Que vai ser injetiva, fixa a origem e a norma de filinha de zero é maior do que 1, tá? Então, ó, agora vamos chamar de Mzão normal, Mzão de forma, tá? Como o sup da norma de filinha de zero, onde φ pertence a esse conjunto Mzão fresco, tá? Ao Mzão fresco. Note que aqui m igual a infinito é permitido. Esse sup aqui desses números, ele vai ser infinito e quando esse cara for infinito, quando esse supremo aqui desses números for infinito, então isso isso quer dizer o seguinte, que para qualquer c maior do que zero, temos que a norma de φn' no ponto zero vai ser maior do que c para n suficientemente grande, tá? Isso daqui, onde isso daqui vai ser essa sequência que eu tomei, que eu tomei aqui dessa forma, tá? Como m é o sup desse, desse, desse conjunto daqui, e esse conjunto daqui, claro, é um conjunto que está contido na reta, certo? O sup desses números reais aqui, tá? Isso aqui vai estar contido na reta. Então, pela propriedade de sup, a gente pode encontrar uma sequência, que eu vou chamar essa sequência de φ1, φ2, φ3, de funções de m fresco, tá? Tal que a norma de φn' de zero converge para esse sup, tá? Converge para esse m, tá? Lembrando que esse m pode ser infinito, e quando o m for infinito, quer dizer isso daqui, tá? Que para qualquer número, para qualquer c maior que zero que você pegar, a norma de φn' de zero vai ser maior do que c para todo n suficientemente grande, tá? Para todo n maior que um determinado n0, certo? Então, o nosso problema principal, ele consiste no seguinte, tá? A gente vai mostrar que essa sequência daqui, ó, essa sequência φn, que que tal que a norma de φn' de zero converge para M, ela tem uma subsequência que converge uniformemente em cada subconjunto compacto de U, tá? Depois, a gente vai mostrar que o limite φ dessa subsequência, o limite φ dessa subsequência, a gente já sabe que
esse limite daqui vai ser holomórfico, que esse φ vai ser holomórfico pelas propriedades que a gente já vai ter, já nós, nós já nós, pelas propriedades que nós já provamos, né? Lembra que toda vida que você tem uma sequência de funções holomorfas que convergem nas partes compactas para uma outra função, então a função limite é holomorfa, tá? Então, ó, essa função φ não é difícil mostrar que ela vai ser holomorfa, tá? Ela fixa a origem, porque cada uma dessas Fn, cada uma dessas Φn fixam a origem, tá? Então, como a aplicação é contínua, ela também vai, vai fixar a origem. E aí o que vai dar mais trabalho é mostrar que a φ também vai ser injetiva, tá? Isso aqui é o que vai dar mais trabalho para a gente, vai ser essa parte 2. E depois a gente vai mostrar que a φ de U, de fato, vai estar contido em D, tá? Porque a priori a gente tem que essa sequência φn, elas estão indo de U em D, tá? De U em D, tá? Ou seja, a norma de φn de Z, para qualquer Z que você pega em U, tá? Ela vai ser menor do que 1, tá? Mas quando você toma o limite, lembra que quando você passa o limite aqui, fica menor ou igual, tá? Então, a norma de φ de U, opa, desculpa, a norma de φ de Z, a gente vai mostrar que esse limite de fato existe, né? É menor ou igual do que 1, tá? Mas a gente vai mostrar que de fato eles não podem ser 1 pelo princípio do máximo, ou seja, de fato a gente vai mostrar que a norma de φ de Z vai ser sempre menor do que 1. Tá? Então é isso que a gente vai, vai provar, e a gente vai mostrar que esse limite φ é a φ que resolve todos os nossos problemas, tá? É a φ que a gente queria que fosse maximal, tá? Então, ó, então esse limite aqui que eu chamei de aqui eu escrevi psi, mas é um φ, tá? Então, o limite psi, limite φ, tá? É uma função holomorfa injetiva com a propriedade que a norma de φ' de zero, seja igual a m, tá? Porque lembra que a gente está tomando a norma de φ n', ela vai estar convergindo para m. A gente vai mostrar que essa sequência daqui, de fato, é uma sequência convergente de funções, pelo menos nas partes compactas, tá? Então, isso daqui vai mostrar que a norma de φ' de zero, de fato, vai ser igual a m, tá? E como, em particular, m tem que ser um número finito, ele não pode ser finito, tá? E aí, quando a gente chegar aqui nesse ponto, a prova vai estar completa, certo? Agora, então, vamos para a etapa 5, tá? Então, lembra que aqui a gente quer provar que essa sequência φn tem uma subsequência que converge uniformemente em cada subconjunto compacto de U, certo? Então, a gente vai mostrar isso daqui na etapa 5. Que essa sequência admite uma subsequência que converge uniformemente em cada conjunto compacto K de U, certo? A gente vai ver que este resultado é uma consequência do teorema de Montel, certo? Que foi um matemático francês, se não me engano, ele foi aluno do Lebesgue e do Borel também. E aí a gente vai, mas para provar esse resultado, que vai sair do teorema de Montel, tá? Para mim, eu achei que vai ficar mais claro se a gente dividir isso em dois outros lemas preliminares, tá? Então, no lema preliminar 1, a gente vai ver o seguinte, a gente vai fixar um conjunto U aberto, tá? E K, um conjunto compacto contido em U, certo? E C, um número maior do que zero. Então, para
para qualquer epsilon maior do que zero, a gente vai mostrar que existe um delta que a priori depende do conjunto U, do C e do K, tá? Que vai ser positivo, que tem essa propriedade, tá? Que se f é uma função holomorfa e limitada por C, tá? Então, tal que a norma de f de z seja menor ou igual do que z, tá? Então, para todo z que pertence a U, certo? Deixa eu ver se está certo isso para todo z que pertence a U. Ah, sim. Essa tal que f de tal que a norma de f de z é menor ou igual do que z para todo z pertence a U, então vale isso daqui. Toda vida que você pega A e Z em K no seu compacto, tá? A norma de f de z menos f de A vai ser menor do que epsilon, certo? Toda vida que você pega z menos A menor do que delta, tá? Essa propriedade daqui, veja que é uma propriedade que não depende da f, tá? O delta é uniforme aqui nesse caso, certo? A gente chama essa propriedade daqui de equicontinuidade, tá? Vai ser igualmente contínua, tá? Equicontinuidade é uma coisa extremamente forte, tá? Certo? Então, ó, o lema diz que o conjunto F de todas as funções holomorfas uniformemente limitadas por C. Opa, aqui eu escrevi errado. Limitadas por C é equicontínua em A, tá? Ou seja, se você pega esse conjunto F, uma família de funções, tá? Em geral, esse conjunto aí é não enumerável, é um conjunto muito grande, tá? Você só está pegando o conjunto de todas as funções holomorfas que tal que a norma de f de z seja menor ou igual que uma determinada constante, sei lá, c, tá? Olha para esse conjunto enorme. Então, esse conjunto é equicontínuo em K. A gente chama assim quando essa propriedade em vermelho for satisfeita, tá? Vamos lá para a prova desse resultado. Então, vamos assumir que K é um disco compacto, a priori, tá? E depois a gente pega um K qualquer, tá? Então, existe um ponto Z0 e um R positivo, tal que K seja o disco do centro Z0 e raio R, tá? É uma hipótese que eu estou assumindo extra, mas depois a gente vai ver que não precisa dessa hipótese, certo? E vamos assumir também que K vai estar contido em um disco fechado de centro Z0 e raio 2R, e esse disco vai estar contido em U, tá? Então, veja que é uma hipótese um pouco forte que eu estou assumindo aqui, mas depois a gente vai ver que isso vai ser verdade para qualquer K compacto, tá? Então, eu estou assumindo que, deixa eu fazer aqui um desenho, que K, por exemplo, é um disco de centro Z0 e raio R, tá? Mas eu estou assumindo que o seu conjunto U seja assim, de tal forma que quando você tome o disco de centro Z0 e raio 2R, tá? Esse cara ainda vai estar contido no U, que é o U, e aqui é o seu K, tá? Certo? Aqui vamos colocar aqui como sendo 2R, certo? Então, ó, a fórmula integral se você pega Z e A que pertencem a K, a fórmula integral de Cauchy aplicada a f de Z e a f de A vai dar o seguinte, tá? Que f de Z vai ser 1 sobre 2π, a integral, certo? Sobre o círculo. Aqui eu vou estar integrando sobre esse círculo em verde, tá? Sobre essa curva daqui, a curva sobre esse cara, tá? Então, se você pega dois pontos de aqui, ó, o Z e o A, que pertence a K,
Por exemplo, aqui é o ponto Z0, aqui é o Z e aqui é o A, tá? Eu estou assumindo que o K vai ser esse disco aqui em azul, certo? Aqui, peraí, ficou meio coisa, tá? Aqui é o A, aqui é o E, tá? Então, ó, isso daqui vai ser a integral ao longo desse círculo, tá? De raio 2R, que eu estou usando aqui essa notação, simplesmente para dizer qual é o círculo que eu estou integrando, tá? De f de w sobre w menos o ponto que você pega, lembra da forma integral de Cauchy, menos f de w sobre w menos a dw, certo? Aí se você tira o MMC aqui, simplifica, vai chegar nisso daqui, f de w sobre w menos e vezes w menos a vezes z menos a, tá? Aí z menos a eu vou colocar para fora, mas lembrando que tem um módulo, então vai ficar z menos a por 2π, tá? Porque a norma do i vai ser igual a 1 sobre esse cara daqui, certo? E aqui vai ficar o seguinte, aqui vai ficar aqui vai ficar a norma de z menos a sobre 2π, que vai ser menor ou igual que o comprimento desse círculo de raio 2r, que a gente sabe que é 4πr, tá? A norma da função, lembra que todas as funções que a gente está considerando aqui são de tal forma que a norma de f de z sejam menores ou iguais do que c, que esse czão fixado, tá? Vai ser menor ou igual do que C, e aqui vai ficar sobre dividido por R ao quadrado. Aí se você faz as simplificações que são necessárias, você chega que isso daqui vai ser igual a 2C sobre R por Z menos A, tá? Então, quem é o delta que você vai tomar? Para um dado epsilon positivo, você vai escolher um delta maior do que zero, tal que o delta é menor do que R, tá? Claro, porque você quer que os pontos estejam dentro de K, e esse número daqui, de R2C sobre epsilon, de modo que se Z menos A for menor do que delta, então ele vai ser menor do que esses dois números, e quando você multiplicar aqui, ó, porque você vai estar multiplicando pelo inverso desses caras, você vai chegar que isso daqui vai ser menor do que epsilon, tá? Então, se você tomar o delta assim, você ganha que f de z menos f de a vai ser menor do que epsilon, toda a vida que você tome o a e o z que pertençam ao k, tá? E com o z menos a menor do que delta, tá? Agora vamos, aqui a gente assumiu que k era um disco que tinha essa propriedade. K era um disco fechado de centro Z0 e raio R, tal que o disco de raio 2R ainda vai estar no nosso aberto, certo? A gente assumiu que K era assim, agora, mas K pode ser qualquer compacto. Por que K pode ser qualquer compacto? Simplesmente pela existência do número de Lebesgue, tá? Acho que vocês já ouviram falar também no curso de análise no RN. Deixa eu colocar aqui. Número de Lebesgue, tá? Ele, ele ele fala o seguinte, tá? Seja K que pertence a U, arbitrário, certo? Qualquer conjunto compacto, tá? Aqui eu escrevi, colocar aqui K é compacto. Um conjunto compacto arbitrário. Então, existe um raio fixo, tá? Um R maior do que zero. É claro que esse R não é único. Basta que você divida esse R por, sei lá, pelo mesmo número real positivo menor do que ele, esse cara continua sendo. Qualquer número positivo menor do que ele ainda vai ser o número de Lebesgue, tá? Mas o número de Lebesgue, ele tem essa propriedade, tá? Que para qualquer A que pertence a K, o disco fechado de centro A e raio R vai estar contido em U. Está sempre contido em U. Então, o número de Lebesgue é esse cara. Aqui, por exemplo, você tem o seu conjunto U, vou só fazer o desenho, e aqui você tem, sei lá, o K.
conjunto compacto, certo? Então, vai existir um número R. Opa. Então, vai existir um número R, tal que toda vida que você, para qualquer ponto A que você pega aqui, e se você considera o disco de centro A e raio R, tá? Então, em geral, esse R vai ser pequeno, tá? Então, esse disco, claro, né, ele não vai estar contido em K, né? Porque se você pegar pontos aqui, ele sai fora do K, tá? Mas aqui, lembra que esse U é um aberto, certo? Mas o disco de centro A e raio R vai estar contido em U, tá? E esse raio, esse número R, ele vale para qualquer ponto que você toma em K, tá? Ele é uniforme, tá? Então esse número a gente chama de número de Lebesgue, tá? Que em geral não é difícil você provar esse exercício. No final da aula eu vou eu vou fazer esse exercício daqui, tá? Mas opa, mas então vamos assumir a existência do número de Lebesgue, tá? Então, da existência do número de Lebesgue, na verdade, eu vou mostrar algo um pouquinho mais forte, tá? Que K pode ser coberto por uma quantidade finita desses discos, tá? Que pertencem a K e, e, o, de tal forma que o disco de centro 2R e raio A estejam contidos em U, tá? Ou seja, vale o que eu falei, certo? Deixa eu fazer logo isso daqui. Como é que você mostra isso daqui? Simplesmente por conta disso, tá? Então, para cada conjunto compacto A, seja, você pode fazer assim, né? Seja A pertencente a K, seja A pertencente a K, é só você considerar o disco, tome, escolha R, peraí, escolha R, que a priori depende de A, tá? R que depende de A, positivo, tal que o disco de centro, o disco de centro A e raio 2R, tá? Eu vou pedir assim, o disco de centro A e raio 2R estejam contidos em U, tá? Eu sempre posso fazer isso porque o U é um conjunto aberto, né? Então, dado A pertencente a um determinado conjunto aqui, você, você sempre pode escolher um raio. É claro que esse raio, a priori, depende do ponto, tal que o disco tem um disco aberto lá de centro A em um determinado raio, tá? É só você chamar esse raio de duas vezes o número que você pega, 2R, que esteja contido em U. Ah, mas se você tomou aqui esse número fechado, tá? Não tem problema. Se eu tomo aberto, se eu tomo ele um pouquinho menor, então eu tenho um disco fechado e esteja contido em U, tá? Mas é claro, né, que então o conjunto K vai estar contido na união desses caras, né? Então o conjunto A vai estar contido na união. Aqui opa, deixa eu colocar aqui é U, só para não confundir, aqui é a união. Vai estar contido na união desses discos de centro A, disco de centro A e raio 2R, tá? E esses discos de aqui, claro, como cada um deles vai estar contido em U, em Uzão, então a união vai estar contido em U, né? Então esse aqui vai estar contido em U, certo? Aqui é o nosso U, beleza? Mas lembra que K é um conjunto compacto, certo? Então lembra que esse raio a priori depende de A, mas toda vida que você tem uma cobertura aberta, né, para o seu conjunto, você pode extrair
uma subcobertura finita, tá? Então, você tem isso daqui, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente tomar a cobertura aberta. Então, como você tomou, tá? Opa, do A pertencente a casão, então o K vai estar contido na união aberta, A pertencente a K, desses discos aqui, né? Do disco do centro A e raio R, tá? Que vai estar contido dentro desses caras, que eu peguei assim, né? Cujo fecho esteja contido em U, tá? Então, ó, vai existir uma subcobertura finita, então existe, porque o K é compacto, né? A gente sempre pode ter uma subcobertura finita. Então existe R1, R1 de A, R2 de A, R2 de A2, tal que o K ainda vai estar contido nesses caras, né? Tal que o K ainda vai estar na união desses discos aqui, tá? Na união do disco de centro. Espera aí que a caneta está um pouquinho falhada. Disco de centro A e R1. A1, R1 unido o disco de centro A2, R2. Unido com o disco de centro AN e RN. Tá? Então, basta que você tome aqui esse número, o número R que a gente quer encontrar, como o menor desses caras, né? O menor desses raios aqui, certo? Portanto, você mostra a existência desse número de Lebesgue aqui que a gente queria encontrar. Agora, que tenha essa propriedade, né? Então, segue que A pode ser coberto por uma quantidade finita de discos de centro A e raio R, com A pertencente a K, tal que o fecho desses caras estejam contidos em U, certo? Agora a gente vai precisar do lema auxiliar 2, tá? O lema auxiliar 2 ele diz o seguinte, que se você tem uma sequência de funções definidas em um conjunto aberto, uma sequência de funções holomorfas, que são uniformemente limitadas por C, tá? Ou seja, a norma de Fn menor ou igual do que C. A norma de Fn, quando eu escrever assim, quer dizer a norma de Fn de Z, tá? A norma de Fn de Z é menor ou igual do que C, para todo Z pertencente a U e N pertencente aos naturais, tá? Se Fn converge pontualmente, tá? Em um subconjunto denso, S contido em U, então ela converge uniformemente em todo subconjunto compacto que esteja contido em U, tá? Então, de novo, se você tem uma sequência de funções holomorfas uniformemente limitada, tá? Aí você olha a convergência apenas pontual. A convergência pontual é uma coisa muito fraca, tá? Então, se Fn converge pontualmente em um subconjunto denso de U, esse conjunto denso de U sempre existe. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Então, ela converge uniformemente em todo subconjunto compacto K de U. Tá? Em geral, quando uma sequência converge uniformemente em todo subconjunto compacto de um determinado aberto, a gente chama também essa sequência de uma sequência localmente e uniformemente convergente. Tá? Então, quando converge em todo compacto, a gente usa essa palavra local, tá? Porque é equivalente a mostrar isso que a gente vai estar falando. Então, para a gente mostrar isso, que ela converge uniformemente em todo subconjunto compacto K de U, a gente vai mostrar uma outra forma disso daqui, que é uma forma
equivalente, a gente vai mostrar que essa sequência Fn é uma sequência uniforme de Cauchy em cada subconjunto compacto de U, tá? Uma sequência uniforme de Cauchy é isso daqui, tá? Em cada subconjunto compacto de U. Para todo subconjunto compacto K de U e todo epsilon positivo, a gente vai mostrar que existe um número natural N, tal que se Mn for maior do que Nzão, e se você pega o Z que pertence a K, então Fm de Z menos Fn de Z em cada ponto vai ser menor do que epsilon, tá? Então isso aqui vai ser uniformemente de Cauchy nos compactos. Eu vou só colocar a definição. Veja que aqui é uma sequência de funções, tá? Lembra, o que a gente está fazendo aqui é um análogo de sequência de pontos, tá? Que é o que a gente está mais, que vocês estão mais acostumados em um curso de, por exemplo, de análise na RET, em análise no RN, só que a gente está trabalhando esses conceitos para sequência de funções, tá? Então esse aqui é o análogo que você tem uma sequência de Cauchy para funções. Então, isso aqui vai ser uniformemente de Cauchy em cada compacto de U, ou uniformemente de Cauchy localmente, tá? Tá? Bom, aí aqui eu vou fazer essa observação que vai, vai ser suficiente mostrar isso daí nos discos fechados K, tá? Por quê? Por que é suficiente mostrar nos discos fechados K? Porque se você não for, se, se K não é um disco fechado, basta que você tome uma subcobertura de K por discos fechados, tá? Uma subcobertura finita, e aí você mostra esse resultado em cada uma desses discos e, portanto, vai mostrar o resultado para cá, tá? Então, neste caso, o K, tá? O nosso conjunto vai ser o fecho do seu interior e K interseção S é denso em K, tá? É um exercício que sai direto, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem para não perder muito tempo aqui, que é o seguinte, que é mostrar que toda sequência uniformemente de Cauchy em cada subconjunto compacto de U é uma sequência que converge uniformemente em cada subconjunto compacto de U, que é o que a gente quer mostrar, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, seja epsilon maior do que zero, escolha delta como no lema auxiliar 1, tá? O lema auxiliar 1 foi o lema que a gente acabou de provar. A compacidade de K implica a existência de finitos pontos A1 a N, pertencente a S interseção K, tal que K vai estar contido nessa união, certo? Vai estar contida nessa união, porque lembra que K vai ser compacto, tá? Então, para isso, uma justificativa é essa que vem a seguir, tá? Escolha um número de Lebesgue R maior do que zero, suficientemente pequeno, cobrindo K com discos de raio R sobre 2, tá? Centrados em A, com A pertencente a K. Então, A também vai ser coberto por discos de centro A e raios 3 quartos de R, com A pertencente a S interseção K, tá? Agora, seja Z que pertence a K, um ponto arbitrário, certo? Então, existe um AJ, tal que Z menos AJ seja menor do que delta, tá? Lembra que AJ é um ponto de S, e AJ pertence a S, e a gente está supondo que o fecho de S é igual ao nosso conjunto, né? Ao nosso conjunto, deixa eu ver aqui quem era o S.
o nosso conjunto... Opa. Deixa eu ver o conjunto que é denso. Eu tenho um conjunto denso em U, e o K vai estar contido em U, certo? Então, o fecho de S é igual a U, e, portanto, dado qualquer Z pertencente a K, vai existir um ponto de S, tal que Z esteja suficientemente próximo do ponto AJ, tá? Que seja menor do que delta, e usando a desigualdade triangular, você vai ter o seguinte, você vai ter que Fm de Z menos Fn de Z vai ser esse cara daqui, tá? E usando a desigualdade triangular, isso daqui vai ser menor ou igual que Fm de Z menos Fm de AJ, mais Fm de AJ menos Fn de AJ, e aqui vai ter o Fn de Z menos o Fn de AJ, tá? Esses caras aqui, eles são menores do que S pelo lema auxiliar 1, tá? Então, esse aqui vai ser menor do que epsilon e esse aqui é menor do que epsilon, tá? Veja que aqui eu tenho o mesmo M e aqui o mesmo N, tá? Aqui o M e o N, eles são distintos aqui no segundo termo. Aqui deixa eu colocar pelo lema auxiliar 1. Pelo lema auxiliar 1. Tá? E esse cara daqui, lembra que como a minha sequência, ó, essa sequência FM, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É isso daqui, ó. É uma sequência que converge pontualmente em cada subconjunto denso, tá? Esse subconjunto denso, eu estou chamando, acho que eu esqueci de escrever, tá? Mas esse subconjunto denso que está contido em U, eu estou chamando assim, o subconjunto enumerável denso. Tá vendo? Eu estou chamando de A1, A1, A2, A3 e assim por diante, tá? São meus A. Por que esse conjunto daqui sempre existe? Basta você tomar o conjunto S assim, né? A gente tem aqui o, sei lá, o U, que vai estar contido em C. Por que sempre existe esse conjunto enumerável denso contido em U? Tá? Basta você tomar S como conjunto dos pontos da forma Z igual a X mais IY, tá? Onde X e Y pertencem aos racionais, certo? Pertence aos racionais e Z pertence a U. Opa. E Z pertence a U. Tá? Então, por que isso aqui vai ser denso em U? Porque a gente sabe que os racionais são densos na reta. Tá? Então, quando você toma isso daqui, o, o conjunto dos pontos da forma x mais y, então isso daqui vai ser denso em todos os números complexos, tá? Porque a gente sabe que os números complexos é igual ao R2, tá? Então, Q, cartesiano Q, é denso em R2, tá? Isso aqui é denso em C. Isso aqui é denso em C, e, portanto, quando você toma esse conjunto assim apenas, o U vai ser um aberto, só que você só vai olhar os caras que estão em U. Então, o S, assim, dessa maneira, é um conjunto enumerável e denso em U, tá? Então, se é numerável, você enumera eles, tá? Você tem o que você quer. Eu acho que eu esqueci de escrever, esqueci de escrever que S era enumerável, mas não é problema não, tá? Então, você vai ter isso daqui. E como lembra que essa sequência das FMs, elas convergem pontualmente em S, tá? Em cada um desses pontos AJ, tá? Então, se você toma MN suficientemente grande, tá? Como esses
Então, esses caras aqui, isso daqui também vai ser, você consegue majorar por menor do que epsilon, certo? Agora, bom, então com isso daqui, com a ajuda desses dois lemas, finalmente a gente chega aqui no lema de, opa, dando umas travadinhas, no lema de, no teorema de Montel, que como eu disse, foi um matemático francês, aluno do Lebesgue e do Borel, que em 1912 mostrou esse resultado, tá? É claro que não foi exatamente assim a prova do jeito que a gente está dando, mas enfim, é a forma que a gente consegue arrumar aqui dessa maneira, tá? Então, seja f1, fn uma sequência de funções holomorfas limitadas por C, tá? Uniformemente limitadas por C, tá? Então, existe uma subsequência FKN, que eu vou chamar assim, FK1, FK2, FK3, que converge uniformemente em cada subconjunto compacto de U. Tá? Isso aqui é o teorema de Montel. Então ó, seja S contido em U, um conjunto enumerável denso de U. Tá? Então, como eu falei, esse conjunto enumerável ele sempre existe. Basta você considerar o conjunto dos pontos assim, dessa forma. O conjunto dos pontos de U em que as coordenadas x e y são coordenadas racionais, tá? Então, se você aplica esses caras, então, enumera esses caras. Então, eu estou chamando S de S1, S2, S3, S4. Aí você faz o seguinte, pega o primeiro, para S1. Então, você vai olhar para esses pontos aqui, tá? Só um adendo. Então, você vai olhar para essa sequência aqui de pontos. FS1, FS2, opa, F2, S1 e assim por diante. Isso daqui é uma sequência de pontos no plano complexo. Tá? F3 de S3, S1. Tudo aqui você vai estar aplicando o primeiro ponto. F2 de S1, F3 de S1 e assim por diante. Você aplica todas essa sequência aqui de funções nesse primeiro ponto, que é S1. Mas olha, a gente está supondo que S1, que essa sequência Fn é uma sequência limitada. Ou seja, a norma de Fn de Z é menor ou igual do que C sempre. Então, em particular, você tem que essa sequência aqui de pontos, isso aqui é uma sequência de pontos do plano, né? Para cada um desses, para cada um, isso aqui para cada um desses pontos, por exemplo, para o primeiro ponto, isso aqui vai ser uma sequência de pontos do plano que vai estar contido no conjunto dos números complexos e é uma sequência limitada, tá? Uma sequência limitada do plano, né? Então, a gente sabe pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, toda vida que você pega uma sequência limitada no plano, ela admite uma subsequência convergente. Tá? Então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência da sequência original que converge no ponto S1 pertencente a S, que converge pontualmente. Tá? A gente só está olhando ponto a ponto. Então, nós vamos denotar essa sequência por F11, F12, F13, tá? E assim por diante, tá? Então, como essa sequência daqui é limitada, então vai ter uma subsequência, né? Por exemplo, F1, S1, F1, S2. Opa, F1, 2. De S1 e assim por diante, tá? De tal forma que essa subsequência daqui ela converge, tá? Então, essas funções que a gente vai estar denotando dessa maneira, ela converge pontualmente nesse ponto S1, tá? Aí você olha para essa subsequência que a gente vai estar denotando assim, F11, F12, F13,
esquece a original. Agora a nossa sequência a gente só vai olhar para essa subsequência daqui. O mesmo argumento dá uma subsequência, desta subsequência que converge também pontualmente no ponto S2. Então, se você olha para essa subsequência daqui e aplica ela nos pontos S2, você tem uma subsequência no plano que é uma que é uma que é uma que é uma sequência limitada. Então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, você consegue uma subsequência convergente, tá? Sempre eu vou estar olhando agora a subsequência da subsequência, tá? E assim por diante. Indutivamente, você constrói subsequências Fn1, Fn2, Fn3, convergindo. Esse aqui é o processo que eu faço depois de n vezes, convergindo nos pontos S1, S2 e Sn, tá? Por quê? Que ela converge em todos esses pontos finitos, do S1 até o Sn? Porque aqui eu vou sempre estar extraindo uma subsequência da subsequência que eu sabia que era convergente no ponto anterior, tá? Então, indutivamente você constrói essas subsequências das subsequências construídas anteriormente, que são essas subsequências FJ1, FJ2, FJ3 com J menor do que int, tá? Então, o truque da diagonal nos dá essa subsequência F11, F22, F33 que converge para todo S que você pega S, tá? Então, esse truque da diagonal, acho que vocês já devem ter visto em um curso de análise, é assim, né? Aqui a gente está pegando uma subsequência, por exemplo, F11, e converge em S1, né? Então, opa, F1, aqui, aí você tem essa outra função, F12, F13 e assim por diante, tá? F1N, tá? Aí, lembra que essa subsequência daqui, que é uma sequência em si, né? Ela converge no primeiro ponto, em S1, tá? Aí, dessa subsequência, a gente extrai uma subsequência, tá? F21, F22, F23, tá? E assim por diante, F2N, tá? Que converge em S2. Mas veja que como essa daqui é uma subsequência que ela já converge pontualmente em S1, então ela vai convergir em S2 e S1. Então ela converge em S2 e S1, tá? Também. E assim por diante, você sempre vai extraindo subsequências de tal forma que quando você chega aqui na etapa N, você tem uma subsequência Fn1, Fn2, Fn3, tá? FNN, tá? Que ela converge em todos esses caras, que ela converge em todos os anteriores, tá? Que converge em S1 até Sn, tá? Então, como é que eu posso aqui? Então, veja que aqui eu tenho várias subsequências, né? Eu tenho n subsequências onde cada uma vai ser uma subsequência da sequência anterior. Então, eu vou extrair dessas subsequências uma outra subsequência que é simplesmente tomando aqui a diagonal, tá? Então, toma esse primeiro, é um truque muito usado assim em sequência, esse cara, tá? Então, se você chama essas sequências aqui, por exemplo, de GN, tá? De FNN, tá? Então, você tem que essa sequência daqui ela converge uniformemente, tá?
Não é difícil de mostrar. Em todos os S1s, tá? Em todos os SNs. S1, SN e assim por diante, tá? Em todos o conjunto enumerável que pode ser infinito aqui nesse caso, certo? Você olha para a subsequência diagonal, tá? Então, essa, essa sequência daqui, ela converge para todo S que pertence a esse conjunto denso e, portanto, a afirmação segue do lema auxiliar, tá? Porque no lema auxiliar, a gente tinha isso daqui, né? Toda a vida, aqui é o teorema, então a gente ganhou que existe uma subsequência que converge uniformemente em cada subconjunto compacto. Isso aqui é o que a gente quer mostrar. E a gente mostrou que ela converge pontualmente em cada subconjunto denso, pontualmente em um subconjunto denso. Mas o lema auxiliar diz exatamente isso, né? Se você pega aqui, deixa eu voltar aqui para cima. Se você pega, é a mesma hipótese, então você tem uma sequência de funções holomorfas que é uniformemente limitadas por C, tá? Que tal que Fn converge pontualmente em um subconjunto denso. Foi o que a gente conseguiu mostrar, então ela converge uniformemente em todo subconjunto compacto KDU, tá? Portanto, a gente demonstra com isso o teorema de Montel, tá? O teorema de Montel, na verdade, é quando você junta esses três lemas aqui, né? Esse resultado com os outros dois lemas, tá? Então, ó, agora mostrar que essa função, que é o limite uniforme de funções holomorfas injetivas, é de fato injetiva, tá? O limite uniforme de funções injetivas contínuas, em geral, não é uma função injetiva não, tá? Mas no caso de funções holomorfas, aqui a gente vai ter, tá? No caso específico para esse problema, certo? Então, ó, lembra desse resultado daqui, tá? Então, a etapa 6 é mostrar que esse limite uniforme é injetivo, tá? Então, ó, a gente viu, acho que foi o Rodrigo, mostrou esse resultado, tá? Ele mostrou que toda vida que você pega uma sequência de funções holomorfas que convergem uniformemente em cada subconjunto compacto de ômega, tá? E a gente chamou isso que converge uniformemente nas partes compactas. Partes quer dizer subconjuntos, tá? Então, é isso. Há uma função holomorfa, que a gente sabe que é holomorfa, certo? Há uma função f de ômega em C. Então, assuma que nenhuma das funções fn se anula em ômega. Então, ou duas coisas, ou o limite é identicamente nulo, tá? Então, ou a f, que é o limite de fn, é identicamente nulo, ou então f nunca se anula em ômega, tá? E como dica, eu acho que eu dei a dica para usar o princípio do argumento, tá? E como um corolário aqui desse resultado, eu não lembro se o Rodrigo, ele mostrou uma outra aplicação, mas eu não lembro se ele mostrou especificamente essa, a gente vai ter o seguinte, que é um corolário desse teorema. Toda vida que você tem uma sequência de funções holomorfas, injetivas, tá? Que convergem uniformemente nos subconjuntos compactos de ômega, há uma função f, tá? A gente sabe que essa função f é holomorfa. Então, duas coisas. Ou essa função é constante, ou ela é injetiva. Ela não pode ser uma função que não seja não injetiva e não constante, tá? Se você tem uma sequência de funções holomorfas injetiva que converge uniformemente a uma outra função, então não tem jeito. Essa função é constante ou injetiva. Por quê? Assuma que f é não constante, tá? Então, a gente vai assumir que f é não constante, portanto, vai chegar que ela tem que ser injetiva, certo? É uma coisa ou a outra. Então, se a gente mostrar que ela é não constante, tem que mostrar que vale a outra, certo? Então, tome um A pertencente
a sua região, que a priori é um A qualquer, um A arbitrário, tá? Da injetividade, a, a gente tem que essa função z, que associa esse outro número complexo, fn de z menos fn de a, ela não se anula em ômega menos a, tá? Por quê? Porque essa função daqui ela só vai se anular no ponto A, tá? Então ela não vai se anular no ômega menos A. Pelo teorema que eu acabei de enunciar, se você tem uma sequência de funções holomorfas que não se anula, então o limite ele, ele ou se anula, tá? Ou nunca se anula, ou é identicamente nulo, tá? Mas ele não pode ser identicamente nulo, porque a gente está supondo que a função é não constante, tá? Como f é não constante, então essa função daqui, ó, que pega z e aplica em f de z menos a, ela nunca se anula em ômega menos a, tá? E, portanto, f de z vai ser diferente de f de a para todo z que você pega pertencente em ômega menos a, tá? Mas esse a daqui era um ponto arbitrário, tá? Então, você mostrou que toda vez que você pega, sei lá, um ponto w e pega um z que seja diferente desse cara, f de z vai ser diferente desse ponto, tá? Porque esse a aí é arbitrário, então a função vai ser injetiva, tá? E aí segue a injetividade, tá? Agora, com esse resultado, por que essa função de fato φ é injetiva, tá? Por conta disso, nós construímos φ como um limite uniforme, tá? Como limite uniforme de funções nos subconjuntos compactos de U, tá? Não precisou ser em todo o aberto U, apenas em cada, em cada conjunto compacto, tá? De uma família desses caras, de uma família de nessa 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 família aqui do M fresco, que era o conjunto das psi de U no disco aberto, onde essas funções eram holomorfas, injetivas e fixavam a origem, tá? Essa φ, que é o limite uniforme que a gente mostrou que sempre existe, dessas funções, elas resolvem o nosso problema de valor extremo, tá? Por quê? Porque a única coisa que falta mostrar, como eu já tinha dito, era que, era que essa função que essa função é injetiva. A única coisa que falta mostrar é que a φ é injetiva. Como é que a gente consegue mostrar que a φ é injetiva? Por esse corolário daqui, né, a gente tem que uma sequência de funções holomorfas injetivas que converge para uma outra função, então o limite vai ser constante ou injetiva, tá? Mas a φ não pode ser constante, porque lembra que a gente pegou φ nessa família e a gente mostrou que para todo psi que pertence a M, a norma de psi' de zero vai ser diferente de zero. A gente mostrou que existe uma família lá, um conjunto tal que a norma de psi' a norma de psi de zero era igual a 1 e a norma de psi' de zero era maior do que 1, tá? Então, nesse subconjunto, você tem que a norma de psi' de zero vai ser diferente de zero e, portanto, implica que o limite, né, como a gente sabe que o limite que quando uma função é holomorfa, ela vai ser uniformemente diferenciável, em particular, vai ser de classe 1, tá? Então, o limite uniforme de funções em que a primeira derivada não se anula na origem, então a filhinha de zero também não vai se anular na origem, tá? E, portanto, ela não pode ser constante. Como ela não pode ser constante, pelo corolário do teorema de Hurwitz, você tem que a φ é injetiva, tá? A etapa final é você mostrar que, de fato, a φ de U vai estar contido no disco aberto unitário, tá? Como eu tinha dito, de novo, como a φ vai ser um limite uniforme de determinadas funções φ de n, de U em D, tá?
Então, você tem, quando você passa aqui o limite, em cada ponto, você tem que a norma de φ de z vai ser menor ou igual do que 1, tá? Mas nenhum ponto vai estar, nenhum ponto do círculo unitário pertence à imagem, tá? Por quê? Porque se existisse um ponto que está em U, tal que a norma de φ de z é igual a 1, ou seja, é igual ao máximo que essa função pode atingir, lembra que a norma de φ de z é menor do que 1, então a φ seria constante pelo princípio do módulo máximo, tá? Lembra que se uma função holomorfa atingir o máximo no seu aberto, em um determinado conjunto aberto, tá? Então essa função é constante. Logo, como não tem nenhum ponto do, 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 do círculo unitário, nenhum ponto de norma 1 que possa ser a imagem da φ, você tem que a φ de U vai estar contida em D, tá? E aí conclui a prova do teorema, que era o que faltava, tá?